Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, não custa absolutamente nada, é só clicar no joinha aqui, porque eu quero falar sobre essa grande atuação da seleção brasileira diante de uma equipe muito forte, que é a seleção da Inglaterra. E queria dar meus pitacos aqui sobre essa vitória por 1-0, gol do Endrick, né? O garoto tem estrela, definitivamente, né? Entrou no lugar do Rodrigo, não era o jogador que eu teria tirado, eu acho que o Rodrigo é essencial nesse time do Brasil, né? O Rodrigo que alternou ali o posicionamento dele no jogo, né? Ora jogando como um centroavante, isso aconteceu no Real Madrid, a gente vai falar mais sobre isso aqui, ora jogando como um ponta de lança, né? O técnico Dorival Júnior fez duas mexidas que num primeiro momento, com as quais num primeiro momento eu não concordei, que foram as saídas do Paquetá e do Rodrigo para as entradas do Andréas Pereira e do Endrick, né? Eu teria colocado o Andréas e o Endrick, mas eu teria tirado o Rafinha, colocado o Rodrigo para a ponta direita, o Endrick como centroavante, ele entrou assim, e por outro lado, do outro lado, né, teria tirado, de repente, o Bruno Guimarães para colocar o Andréas Pereira junto com o Paquetá. Né? Mas o Dorival sabe o que faz, o Dorival sabe das coisas, mexeu bem no Brasil, mas essa história precisa ser contada desde o início do jogo. Né? Quando o Brasil entrou num esquema claramente para ter uma transição mais rápida do seu campo para o ataque. Ele não jogou no Losango, que marcou época no Flamengo, né, com aquele time do Flamengo, Dorival, que ganhou a Copa do Brasil e Libertadores em 2022. Ele jogou com Rafinha pelo lado direito, como um ponta direita mesmo. Rodrigo mais centralizado e Vini Júnior pelo lado esquerdo, com os dois jogadores do Real Madrid se movimentando bastante. Muita movimentação dos dois jogadores. Um meio-campo de muita força, com Bruno Guimarães sendo o primeiro homem de meio de campo, cabeça de área, João Gomes um pouco mais à frente. Como jogou o João Gomes nessa partida? Nossa Senhora, jogou demais. Certamente o Wolverhampton ficou pequeno para ele. E o Lucas Paquetá, que fez um primeiro tempo muito bom também, sendo um jogador responsável justamente por dar esse passe de velocidade para o ataque da seleção brasileira. Só que muita coisa morreu ali nos pés do Rafinha. Né? O Rafinha, para mim, não fez um bom jogo. E no sistema defensivo, o Brasil tinha um Bento, muito seguro, Danilo, que para mim fez uma partidaça, Fabrício Bruno, partidaça, jogou muito, evitou um gol certo do Oli Watkins, centroavante do Aston Villa, Beraldo, jogaço, e o Wendel também. Defesa foi muito bem. Os dois laterais da seleção não subiam tanto, por isso o Dorival fez questão de jogar com um ataque muito veloz, né? Abrindo bastante o campo. O Wendel subindo mais do que o Danilo. Né? O Danilo funcionou quase que como um terceiro zagueiro pelo lado direito. E a Inglaterra atacava justamente por ali, bastante, né? Com as subidas do Ben Chilwell, um jogador que é do Chelsea, né? Apareceu muito bem no Leicester, mas no Chelsea não consegue se firmar. Arriscou os dois chutes de forma bizonha, né? Fez um cruzamento também muito ruim. O Anthony Gordon, um ponta esquerda do Newcastle, que era do Everton, acabou sendo contratado pelo Newcastle. E o Oli Watkins centralizado com o Phil Foden aberto pelo lado direito, como ele joga no Manchester City. Né? Se o Bukayo Saka tivesse jogado, atleta do Arsenal, muito provavelmente o Foden iria pelo lado esquerdo. Né? E a Inglaterra começou a bombardear aquele lado direito defensivo da seleção brasileira. Mas o Brasil se segurou bem. Eu acho que a única jogada mais complicada para a seleção brasileira, e isso o técnico Dorival Júnior vai precisar melhorar, é a jogada no segundo pau do lado direito defensivo do Brasil, em cima do Danilo. Né? O Danilo que joga como um zagueiro na equipe da Juventus. A Juventus joga com três zagueiros, Gatti, Bremer e Danilo. Danilo mais pelo lado esquerdo. Né? Então ele tem já esse cacuete de ser um defensor, de ser um jogador que pode rechaçar a bola alta no segundo pau ali pelo lado direito, mas teve algum problema. Né? E eu falava sobre essa questão do lado direito da defesa brasileira, o Bellingham caía muito por ali também. Então, como o Rafinha é um jogador que não marcava muito na saída de bola do adversário, tampouco recuava
para ajudar o Danilo, a Inglaterra teve espaço para atacar por ali. Do outro lado, o Phil Foden foi facilmente anulado pelo Wendel, né? O Wendel, aliás, que vem sofrendo nos últimos jogos, né? Com pontas direitas, né? No jogo contra o Arsenal, por exemplo, ele teve pela frente o Bukayo Saka e cuidou muito bem do jogador do Arsenal. O Bukayo Saka, para mim, é um dos melhores pontas direitas do futebol mundial. E cuidou muito bem do Saka naquele jogo no Emirates, tá? O Porto acabaria sendo eliminado nos pênaltis, com o Wendel desperdiçando uma cobrança. Então, ele se mostra um belíssimo lateral para guarnecer o setor e criar jogadas, não necessariamente pela linha de fundo. Isso ele pode deixar com o Vinícius Júnior, mas construindo o jogo pelo meio, como fazia mais ou menos o Alexandro, né? Um jogador que ajudava muito na construção do jogo também. Então, no primeiro tempo, o Brasil criou 3 grandes oportunidades. Paquetá chutou na trave, Vinícius Júnior chutou para que o Kyle Walker, né, salvasse uma bola praticamente em cima da linha. O Rodrigo teve uma oportunidade também no primeiro tempo. E o Kyle Walker acabou saindo machucado, né? Ali por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, entra o Konsa, que é o lateral mais de guardar espaço. Não ataca muito, tanto assim quanto o lateral do Manchester City, né? Aí o Brasil passou a ter mais facilidade também. No segundo tempo, o Brasil controlou o jogo. Eu não vi em nenhum momento assim, a Inglaterra levar muito problema ao time brasileiro, né? O goleiro Bento. Acho que o Brasil sofreu mais ali na primeira metade do primeiro tempo. Na segunda etapa, acho que o Brasil não sofreu absolutamente nada. E aí o técnico Gareth Southgate foi fazendo algumas alterações, tirou o Bellingham para colocar o Jarrod Bowen, bom ponta-direita do time do West Ham, né? Mais uma vez aí a gente destaca o posicionamento e a atuação do Wendel, centralizando o Phil Foden, que já jogou assim quando o Kevin De Bruyne estava machucado, por exemplo, jogou assim também na final da UEFA Champions League. Então foi uma Inglaterra que trocou peças e trocava jogadores de posicionamento contra um Brasil que na segunda etapa não, já era muito mais claro o desenho. Ele abriu mais o Vinícius Júnior, tinha o Rafinha aberto pelo lado direito, o Rodrigo fazendo esse papel de centroavante, ora centroavante, ora ponta de lança, e o Paquetá atrás, só que o Paquetá cansou. E aí entra o Andrés Pereira, entrou muito bem no jogo, tanto que ele dá o lançamento para o Vinícius Júnior chutar, para o Pickford defender e o Endrick fazer o seu primeiro gol, né, tornando-se o 4º jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa da seleção brasileira. Grande estreia do técnico Dorival Júnior, a seleção evoluiu em relação àquilo que mostrava com o Fernando Diniz. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.